graça, Pai de eterna bondade, Senhor, graças eu te dou pela oportunidade de estar aqui e de aprender com a Tua Palavra. Senhor, a Ti peço uma única coisa: que a Tua Palavra, Senhor, ela não entre por um lado e saia pelo outro lado do meu ouvido, mas que a Tua Palavra possa vir a morar na tábua do meu coração, que a minha mente e que o meu coração estejam abertos para receber a Tua Santa Palavra. Senhor, seja a Tua Palavra conforme o Teu querer e conforme a Tua vontade. Reveste o Teu servo agora da planta do pé até o coco da cabeça em autoridade, para que assim ele possa nos entregar aquilo que é da Tua vontade. Senhor, toma Teu servo em Tuas mãos, abençoa o trabalho das mãos dele, abençoa a família, abençoa, Senhor, tudo aquilo quanto ele colocar a mão e aonde ele colocar a planta do pé, que seja conforme a Tua Palavra, que ele possa tomar por herança. É o que te pedimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. A igreja vai aplaudir o Senhor e receber o céu do seu com palmas em alegre de Deus. Boa noite, meus queridos irmãos. Boa noite, Jesus Cristo. Amém. Meus queridos irmãos, é um motivo de muita alegria para mim estar aqui nessa noite. Me sinto muito bem aqui com os irmãos. Estava com saudade. Meus queridos irmãos, quando o pastor Miquel falou a respeito do Salmo 23 e do rei Davi, eu vi que era a confirmação do céu mesmo para a palavra de Deus. Aleluia. Porque a palavra que Deus colocou no meu coração é a respeito do rei Davi. Amém? Salmos 89, verso 20. Meu Deus. Glória a Deus. Salmos Aleluia. 89, verso 20. Aleluia, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Meu Deus. Salmos de número 89, verso 20 vai falar assim, meus irmãos: achei a Davi meu servo, com seu santo óleo o ungi, com ele a minha mão ficará firme e o meu braço o fortalecerá. O inimigo não o importunará, nem o filho da perversidade o afligirá. E eu derribarei os seus inimigos perante a sua face, e ferirei os que o aborrecem, e a minha fidelidade e a minha benignidade estarão com ele, e em meu nome será exaltado o seu poder. E porei a sua mão no mar e a sua direita nos rios. Ele me invocará dizendo: Tu és meu Pai, meu Deus e a rocha da minha salvação. Também por isso lhe darei o lugar de primogênito, falo-ei mais elevado do que os reis da terra. A minha benignidade lhe guardarei para sempre, e o meu conserto lhe será firme, e conservarei para sempre a sua descendência, e o seu trono como os dias do céu. Se os seus filhos deixarem a minha lei e não andarem nos meus juízos, se profanarem os meus preceitos e não guardarem os meus mandamentos, então visitarei com vara a sua transgressão e a sua iniquidade com açoites, mas não retirarei totalmente dele a minha benignidade, nem faltarei a minha fidelidade. Não quebrarei o meu conserto, não alterarei o que saiu dos meus lábios. Uma vez jurei por minha santidade, não mentirei a Davi, a sua descendência durará para sempre, e o seu trono será como o sol perante mim. Amém, meus irmãos? Pode se assentar, meus irmãos. Pode aplaudir a palavra do Senhor, meus irmãos. Aleluia. A palavra de Deus é poderosa, meus irmãos. Meus queridos irmãos, Aleluia. Deus de misericórdia. Deus, ele sempre colocou um líder, um representante à frente do povo de Israel. Um dos primeiros líderes, primeiro representante foi Abraão. Deus falou para Abraão: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, e vai para a terra onde eu te mostrarei, e farei de ti uma bênção. E Deus fala para Abraão: Abraão, olha para as estrelas do céu, conta as estrelas do céu, vê se você consegue contar. Olha para os grãos de areia do mar, vê se você consegue contar, Abraão. Assim será a sua descendência. E o segundo grande líder, um do segundo grande líder foi Isaac.
depois Jacó, depois José do Egito, depois Moisés, depois um grande líder conquistador foi Josué, aquele que conquistou a terra prometida, aquele que conquistou a terra que mana leite e mel. Glória a Deus. Glória a Deus. E depois de Josué, Deus levantou juízes em Israel. O primeiro juiz foi o Tiniel. Depois muitos juízes Deus levantou. Sansão, Débora, que foi a única juiz mulher de Israel. Deus levantou Gideão como juiz de Israel. E o último juiz foi o profeta, foi o juiz, profeta e sacerdote, Samuel. Samuel, meus queridos irmãos, ele era um projeto de Deus. Porque Samuel, a Bíblia diz que a mãe dele, Ana, Deus tinha cerrado a sua madre, ou seja, ela era estéril, ela não podia ter filho. Mas ela tinha esse sonho, ela tinha esse projeto de ser mãe. E mesmo aos olhos dos homens, da medicina sendo impossível, ela não desistiu do sonho dela, ela não desistiu do projeto dela, porque ela sabia que Deus poderia fazer um milagre na vida Glória a dela. Deus, E a Bíblia aleluia, diz que ela vai orar incessantemente para que ela possa ter um filho. E Deus concede essa bênção para ela de ser mãe. Ela tem um filho e coloca o seu nome de Samuel. E ela tinha feito a promessa para Deus que se ela tivesse esse filho, ela ia entregar ele na casa do Senhor para que ele crescesse e servisse ao Senhor todos os dias da sua vida. E Samuel, ele cresce, meus irmãos, diante da presença do Senhor, porque Samuel, ele era um grande juiz, profeta e sacerdote em Israel. E nessa época, meus queridos irmãos, o povo de Israel, eles estavam vendo as nações ao redor. Todas as nações tinham um rei, mas Israel não tinha um rei, mas Israel tinha um Deus. Israel não tinha um rei, mas Israel tinha Deus. As outras nações ao redor, quem lutava as batalhas deles era o rei deles, o representante deles. Mas quem lutava as guerras, as batalhas de Israel, era o próprio Deus. Quem cuidava do povo, dos outros povos, era o rei. Mas quem cuidava do povo de Israel, era o próprio Deus. Aleluia! Aleluia! Mas mesmo assim, meus irmãos, eles não estavam satisfeitos. Eles falaram para o profeta Samuel: Samuel, nós queremos um rei. Todas as nações ao redor, ela tem um rei, um representante. Nós queremos um rei. E Samuel se entristece. Mas ele consultou o Senhor. E Deus falou para ele: Samuel, não entristeça o seu coração por causa desse povo, porque ele não tem rejeitado, esse povo não tem rejeitado a você, Samuel, mas tem rejeitado a mim, manancial de águas vivas. E Samuel vai cumprindo o mandamento do Senhor, e ele unge Saul como primeiro rei de Israel. E Saul, meus queridos irmãos, ele começa o seu reinado de uma forma muito boa, obedecendo a Deus. Ele faz aquilo que Deus mandava. Ele começa reinando com integridade, com justiça e com juízo. Meu Deus! Mas, meus queridos irmãos, vai passando o tempo, ele vai conquistando algumas coisas, e a soberba, a vaidade, a ganância começa a entrar no coração de Saul. Meu Deus! E a Bíblia diz que Meu Deus! um encontro ali que teve numa peleja, estava programado para que Samuel viesse até eles e fizesse ali o sacrifício. Mas Saul, ele não teve a paciência de aguardar o tempo certo, o tempo de Deus. E ele foi no tempo dele e ele mesmo ofereceu o sacrifício. Ele fez aquilo que não era para ele fazer, era para ele ter esperado o profeta Samuel chegar para oferecer o sacrifício. E com isso, depois Samuel ele chega e fala: que loucura tu cometeste em Israel, Saul. Você mesmo sacrificou o Senhor? E Saul fala: você estava demorando, os soldados estavam reclamando, e ofereci o holocausto. E ele fala: Saul, você cometeste uma loucura em Israel, porque hoje mesmo Deus teria confirmado o seu reinado para sempre. Mas como você transgrediste o mandamento do Senhor, Deus agora está buscando um novo homem para estar à frente do seu povo, um novo homem para ser um rei de Israel, um homem segundo o seu coração. Glória a Deus, aleluia.
E ali, meus queridos irmãos, Saul agora, ele já não cumpria mais os mandamentos, as diretrizes e os mandamentos do Senhor. E passa um tempo, ele comete outro erro. Samuel, ele fala para Saul: Saul, Deus mandou você ir até o povo de Amaleque, os amalequitas, e você destruir tudo lá, todo o exército, todo o gado, tudo que eles tiverem, todos os tesouros, todo o ouro, toda a prata, destrói tudo. E Saul fala: tá bom, Samuel, eu vou lá. E ele foi, e ele pegou, meus queridos irmãos, ele destruiu o exército, destruiu ali algumas coisas, mas ele pegou dos melhores despojos de guerra, ouro e prata. Ele pegou dos melhores gados, das melhores ovelhas, para oferecer sacrifício ao Senhor, para oferecer holocausto ao Senhor. E Samuel chega até lá e fala para ele: Saul, por que você desobedeceste o mandamento do Senhor? E ele fala: não, eu não desobedeci não, eu destruí o povo amalequita, o exército. E Samuel fala para ele: então que barulho é esse que eu estou ouvindo, de gado, de ovelhas? Não é que eu trouxe os melhores gados, as melhores ovelhas, os melhores despojos de guerra, para oferecer sacrifício ao Senhor, para oferecer holocausto ao Senhor. E Samuel fala para Saul: Saul, tem mais prazer o Senhor em sacrifício, em holocaustos, do que se obedeça a sua palavra. Obedecer, Saul, é melhor do que sacrificar. Meu Deus. E o ser diligente é melhor do que gordura de carneiros. A desobediência, Saul, é igualável ao pecado de idolatria. E a obstinação é igualável ao pecado de feitiçaria. Por isso Deus tem tomado o reino das suas mãos e tem entregado para um homem melhor do que você, um homem segundo o seu coração. Meu Deus. E ali, meus queridos irmãos, Saul, ele perde a presença de Deus. Meu Deus. Ele perde aquilo que foi muito falado aqui hoje no culto. Ele perde a presença de Deus. Ele continua com o trono, ele continua com o reino, ele continua com coroa, ele continua com o exército, mas ele não tem mais a presença de Deus. Meu Deus, é forte. Não adianta, meus queridos irmãos, ter trono, não adianta ter coroa, não adianta ter exército, não adianta ter ouro, ter prata, se não tiver a presença de Deus. A presença de Deus, meus irmãos, ela é mais importante do que tudo. É a presença de Deus que nos guia, é a presença de Deus que nos move, é a presença de Deus que nos dá força, é a presença de Deus que nos direciona, é a presença de Deus que nos capacita para fazer a obra que Ele entregou nas nossas mãos. Aleluia! Forte Deus! Aleluia! Meu Deus! É a presença de Deus. Ele perdeu, meus irmãos. Ele tinha tudo, mas não tinha mais a presença. E Deus fala para Samuel: Samuel, vai até a casa de Jessé o belemita, porque lá eu tenho me provido de um novo rei. E ele vai até a cidadezinha de Belém. Cidadezinha de Belém, meus irmãos, era uma cidade bem longe. Era como se fosse o interior da tribo de Judá. E ele vai até lá, e quando ele chega lá, meus queridos irmãos, a cidade se mobiliza, porque naquela época os profetas eram respeitados, meus irmãos. Então o povo se mobiliza. O profeta Samuel, ele está aqui na cidade, ele está vindo, vamos recebê-lo, vamos recebê-lo. Porque naquela época, meus queridos irmãos, os profetas, eles eram respeitados. Meu Deus! Não só porque ele era um grande homem de Deus, ele era, mas também porque ele se dava o respeito, meus queridos irmãos, porque ele falava aquilo que Deus mandava. Glória a Deus, aleluia! Meus queridos irmãos, hoje nós vemos tantas coisas, pessoas pregando, profetizando RG, CPF, data de nascimento. Meus queridos irmãos, aquilo que Samuel falava era a palavra de Deus. Meu Deus, aleluia. Aquilo que Samuel falava era aquilo que Deus mandava ele falar. Meu Deus, aleluia. Samuel, ele não falava das coisas da terra, ele falava das coisas do céu. Glória a Deus. E por isso ele era respeitado. E quando ele chega até a casa de Jessé, Jessé fala para ele: profeta Samuel,
é de paz a tua vinda? E ele fala, não se preocupe, é de paz. Eu vim aqui sacrificar, fazer um sacrifício com você e com seus filhos. E ele fala, tá bom, eu vou pegar um novilho para fazer um sacrifício da altura do Senhor. E ele fala, mas Jessé, antes você e seus filhos têm que ser purificados. Ele fala, tá bom. E ele vai e reúne os filhos, reúne todos os seus filhos, mas o mais novo, ele esqueceu no pasto cuidando das ovelhas. E quando ele vai apresentando os filhos, meus queridos irmãos, primeiro Eliabe, o mais velho, quando Samuel olha para ele, já pensou no seu íntimo, no seu coração, só pode ser esse. É o mais forte, é um homem guerreiro, é um homem valente. Só pode ser esse o novo rei de Israel. E Deus fala para Samuel, Samuel, não atente você para a aparência dele, porque eu o tenho rejeitado. Porque o homem, Samuel, vê a aparência, mas eu olho para o coração. O homem, Samuel, vê o que está por fora, mas eu, Samuel, vejo o que está por dentro. O homem, Samuel, vê o exterior de cada um, mas eu vejo o interior de cada um. Eu vejo o que está por dentro, eu vejo o coração. Não é Eliabe. Então será Abinadab? Não é Abinadab. Então será Samar? Não é Samar. Então será Uzem? Não é Uzem. Mostra todos os filhos. E ele fala, acabaram os seus filhos, Jessé? Ele fala, não, tem o menor que está lá no pasto cuidando das ovelhas. Meus queridos irmãos, Jessé se esqueceu de Davi no pasto cuidando das ovelhas. Meu Deus, é forte, Deus. O próprio pai dele esqueceu dele, meus queridos irmãos. Eita, Deus. Os seus irmãos Já esqueceram dele. Deus. A sua família esqueceu dele. As Meu pessoas Deus. que estavam ao redor esqueceu de Davi no pasto cuidando das ovelhas. Deus, Mas aleluia. Deus não esqueceu de Davi, aleluia. Glória a Deus, aleluia. As pessoas que estão ao seu redor pode até mesmo ter se esquecido de você. Até mesmo a sua família pode ter se esquecido de você. Até mesmo os seus irmãos, o seu pai pode ter se esquecido de você. Mas Deus não te esqueceu de você. Deus não esqueceu de você. Deus está cuidando de cada passo que você dá. Deus está cuidando de cada direção que você segue. Porque Deus está no controle de todas as coisas. Aleluia. Ele foi esquecido pelo próprio pai, mas não foi esquecido por Deus. Aleluia. Meus irmãos, Davi, ele estava se esforçando no pasto, cuidando das ovelhas. Meu Deus. Porque ele luta com o urso e com o leão para cuidar das ovelhas do seu pai. Ele estava se esforçando, ele estava se empenhando, ele estava se dedicando. Mas Jessé não valorizou o esforço de Davi. Os irmãos dele não valorizou o esforço dele. Nem mesmo a sua família valorizou o esforço dele. Mas Deus estava vendo e estava valorizando o esforço de Davi. Glória a Deus, aleluia. Talvez as pessoas que estão ao seu redor não estão valorizando o seu esforço. Talvez até mesmo a sua família não está valorizando o seu esforço. Talvez até mesmo os seus irmãos ou até mesmo o seu pai não esteja valorizando o seu esforço. Mas Deus está valorizando o seu esforço. Deus está valorizando a sua dedicação. Deus está valorizando o seu empenho. E no momento certo Ele vai te honrar. No momento certo Ele vai trazer o profeta que vai ungir a sua cabeça, aleluia, para que você seja direcionado à promessa que Ele tem reservada para você. Aleluia. Glória a Deus. E Davi vai até lá, meus irmãos. Quando ele chega lá, Samuel olha para ele e fala: você é o escolhido, meu jovem. Você é o novo rei de Israel. Glória, 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 glória a Deus. Deus poderoso. E Davi, Deus meus irmãos, poderoso. ele agora, depois que ele foi ungido, ele vai até, ele volta a cuidar das ovelhas, ele volta a fazer aquilo que ele
ele fazia no dia a dia, porque aquilo que ele fazia no dia a dia estava preparando ele para a promessa, estava preparando ele para o seu futuro. Aquilo que a gente faz no dia a dia, meus irmãos, é Deus nos preparando para o que tem lá na frente, é Deus nos preparando para o nosso futuro. E ele vai continuar cuidando, e o pai dele fala: Davi, vai lá até o campo de batalha, leve grãos tostados, leve pães, leve queijos para os seus irmãos, porque os irmãos dele estavam lá no exército de Saul. E quando ele chega lá, ele vê que ali tinha um gigante afrontando o povo de Israel. Meu Deus. E quando ele vê isso, ele fala: quem é esse incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? Ninguém tinha coragem de enfrentar aquele gigante, meus irmãos, mas Davi foi. Glória a Porque Deus, ele estava aleluia. cheio do Espírito Santo. Porque quando ele foi ungido, a Bíblia diz que o Espírito Santo se apoderou dele. Aleluia. É o Espírito Glória a Santo Deus. que nos dá força para enfrentar os gigantes. É o Espírito Santo, meus irmãos, que nos dá força para enfrentar as lutas, para enfrentar as batalhas, para enfrentar as guerras. E ele vai até lá, enfrenta e vence o gigante. E ali ele é aclamado como um herói. E depois disso, agora ele vira um grande guerreiro ali em Israel, meus irmãos. E ele vira um general ali do exército de Saul. Glória, Mas glória a aí, Deus, meus irmãos, aleluia. depois disso, Deus começou a engrandecer muito ele. E Saul começa a sentir ciúmes dele, sentir inveja dele, porque até mesmo as mulheres estavam cantando. Saul matou milhares, mas Davi matou seus 10 milhares. E agora ele vai começar a ser perseguido por Saul. Saul tenta até mesmo tirar a vida dele. E ele vai até, e Davi ele foge. E quando ele foge, ele vai até uma caverna chamada Adulão. E a Bíblia diz que alguns homens vão atrás dele querendo fazer parte do seu exército. E a Bíblia diz que os homens que foram atrás dele, meus irmãos, eram homens endividados, eram homens de espírito amargurados, eram homens que a sociedade não dava nada para eles. E Davi pega esses homens amargurados, esses homens endividados, esses homens que a sociedade não dava nada para ele, e transforma eles nos valentes de Davi. Porque é isso que Deus faz, meus irmãos. Ele pega aquele fraco e transforma ele em forte. Aleluia! Está caído e dá força para ele continuar caminhando. Ele pega aquele que está amargurado, que está endividado, que está abatido, e transforma ele no valente de Davi. Aleluia! É isso que ele fez. E depois disso, meus irmãos, Davi agora ele vai reinar em Israel. Saul morre ali numa peleja, passa alguns anos, e Davi reina com todo Israel unificado. Glória a Deus. E quando Davi ele reina, meus irmãos, a Bíblia diz que foi um reinado muito glorioso, porque Davi ele conseguiu ajuntar as 12 tribos de Israel. E Davi ali, ele luta contra os filisteus e vence, ele luta contra os amalequitas e vence, ele luta contra os filhos de Amon e vence. Muita coisa ele conquistou. E passa um tempo, meus queridos irmãos, Davi agora ele vai cometer um erro. Davi, ele ficou acomodado com tudo aquilo que ele tinha. E a Bíblia diz que era tempo de os reis irem para a guerra, mas Davi ele fica no palácio descansando. E a Bíblia diz que ele vai até a janela no seu terraço, no seu palácio, e ele olha, e ele vê uma mulher se banhando, tomando banho, e ele chama o seu servo, fala para ele, pergunta para ele: quem é aquela mulher? Aquela é Betseba, esposa do seu servo Urias, o Heteu. E ele fala: traga ela aqui.